Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lua Meia e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a mulher que vive sozinha aqui no Japão depois de uma certa idade. Depois que ela atinge assim a 60 anos, 65, 70 anos, depois que ela fica viúva ou por opção não quis mais se casar e prefere viver a vida só. E eu acho que a vida aqui da japonesa, quando ela escolhe viver só, no caso da viúva que fica bem, a vida aqui no Japão é uma maravilha, é muito boa. No geral mesmo, né? E tem aquelas que vivem sozinhas por opção, porque tem muitas coisas que envolvem isso que elas não querem mais se casar. E a velhice muitas vezes é fruto da nossa escolha, do que a gente fez lá no passado e elas vêm refletir hoje na nossa vida quando a gente atinge uma certa idade já. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tô quase chegando, viu gente? Deixa eu me apresentar, meu nome é Lua Meia e eu vivo no Japão já há bastante tempo e trabalho aqui no Japão, vim trabalhar como Dekasegi também. Hoje eu já não trabalho mais na fábrica, mas já ralei muito. E se você é inscrito, obrigada. E se você não é inscrito ainda, então você já aproveita e já, se puder, e aperta o sininho para assistir os vídeos que eu vou postando. E lá no finalzinho do vídeo, quando aparecer o meu rosto, dá uma apertadinha para você assistir os outros vídeos do canal. Esse canal aqui é bem pequeno, mas tem uns assuntos interessantes. Tem uns assuntos aí que não tem muito a ver, mas a maioria dos assuntos tem dicas bem legais para quem vive aqui, ou para quem vem aqui, ou para quem gosta da cultura japonesa. Então vamos lá. Em comparação com outras mulheres de outros países que eu tenho pesquisado, que eu tenho visto, a vida para a mulher aqui no Japão, depois de uma certa idade, depois que ela fica viúva, não é assim tão ruim não, porque o governo ajuda. E não digo no caso das estrangeiras, mas para as japonesas, se elas quiserem trabalhar assim tipo 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, num horário curto, tipo só de manhã ou à tarde, ou à tardezinha, ou à noite também, para quem fala e lê bem o japonês, para quem domina o idioma, para elas é fácil. Para quem tem menos de 60 anos, ou até para quem tem até uns 65 anos, quem lê, domina o idioma, arruma os empregos assim, não precisa ser tão o tempo integral, mas alguns horários assim, só para ajudar, ter uma atividade para não ficar tão à toa, né? Porque às vezes a gente também tá dando para viver, mas não pode ficar gastando por aí. O dinheiro às vezes é contadinho, né? Então, dependendo do caso dessa mulher. Eu sei que depois que a gente atinge uma certa idade, é difícil a gente trabalhar, fazer um serviço mais pesado, se adaptar com o ambiente, aguentar lá o tranco do serviço, mas a mulherada aqui no Japão, elas são bem fortes, elas aguentam muito, em termos assim de tolerância, e aguentar mesmo as dificuldades de relacionamentos interpessoais que ocorrem no trabalho. E a aposentadoria aqui no Japão é 65 anos, mas hoje a gente vai falar da mulher viúva. Então, a mulher viúva de hoje, se ela trabalhou, ela tem o direito de receber a aposentadoria dela, ou a do marido, como se diz, o Izoku Nenkin. Se ela era dona de casa e perdeu o marido, e o marido trabalhava numa empresa que pagava o Shakai Hoken, então ela vai poder receber o Izoku Nenkin total e vai poder ficar bem. Mas agora, aquela que trabalhou, que está trabalhando, ela vai receber uma parte, assim, bem pouco do Izoku Nenkin dele, porque ela vai ter que pagar, vai estar pagando o dela, só que se ele morre e ela fica viúva, ela vai ter que escolher. São 3 tipos, né? Ela vai ter que escolher entre ficar com o dela, com o dele ou um outro lá que eles fazem as contas. Uma hora eu vou explicar direitinho sobre isso. Então, às vezes, no final da vida, compensou mais você ter sido dona de casa, totalmente dependente do seu marido, do que você trabalhar a vida inteira e chegando lá no final, você não vai ter direito a essa pensão por morte do marido e você vai acabar recebendo pouco porque você também contribuía pouco. Então vamos falar de uma mulher que ficou viúva nova e tem crianças pequenas. No caso, depois de 6 meses, ela pode se casar normalmente. Não há nenhuma lei que impeça
ela se casar novamente. Mas tem que esperar os 6 meses, porque de repente, segundo a lei daqui, ela pode estar grávida do falecido. Então tem que esperar esse período. Acho que na maioria dos países tem esse período aí de carência, né? Que tem que esperar tal para resolver esse lance da gravidez. Mas a mulher, ela se casando de novo, vamos supor que depois de um ano ela se case, né? E ela está recebendo essa pensão do marido dela. Ela vai ter que se desfazer dessa pensão por morte que ela recebe, porque ela casando de novo, ela vai pertencer à família do outro marido. Então ela não vai mais ter o direito de receber a pensão por morte ou a pensão da viuvez. E volta da estaca zero. E muitas vezes, quando as japonesas se casam novamente, elas esquecem da família do ex-marido, né? Porque quando ela se casou com ele, ela teria que cuidar deles quando ficarem velhos, principalmente se ele for o primeiro filho, se ele for o chonan. Então, o que acontece? O marido morreu e ela é nova ainda. Ela vai ter que cuidar do sogro e da sogra? Não, né? Ela vai preferir casar. Então, muitas vezes ela se casa de novo e ela vai ter a obrigação de, vamos supor, cuidar da nova família dela, que seria os novos sogros e a nova família. Então é um processinho assim meio tipo, então as crianças não vão poder ver os avós? Vão poder sim, mas desde que ela permita, porque vai ficar tudo com ela as decisões, né? Então ela é que vai decidir se ela vai deixar os sogros, os ex-sogros, verem as crianças ou não. Mas geralmente eles deixam porque é em caso de viuvez, não é em caso assim de divórcio. Quando é divórcio, geralmente a mãe troca de sobrenome e não quer mais contato com a família do ex-marido. Essa é a verdade, elas trocam de sobrenome e pronto, né? Mesmo porque aqui no Japão os homens não têm aquela obrigação de pagar a pensão alimentícia. Então o que elas fazem? Elas se viram, casam de novo e pronto. Até os filhos recebem o sobrenome do novo marido. Agora uma viúva assim, com um pouquinho de meia idade e tal, né, que ainda trabalha tudo, muitas vezes para ela, se ela for se casar com uma pessoa assim que não tem uma condição financeira muito boa, para ela compensa, se ela estiver recebendo uma boa pensão de viuvez, compensa ficar sozinha e ficar namorando só. Porque se ela se casa, ela deixa de receber essa pensão. E se ela quiser casar de novo, tudo bem, nada vai impedir. Só que aí já tem aquele lance dos filhos serem um pouquinho maiores, os filhos não aceitam. E morar com outra pessoa, assim, morar na casa de outra pessoa vir morar na casa da gente, com umas crianças já adolescentes, com 17, 18 anos, ou até mesmo na faculdade, fica meio difícil. Aqui os japoneses, eles prezam muito o bem-estar das crianças, então eles ficam assim namorando, se encontrando assim, sem trazer em casa, para depois, quando as crianças saírem de casa, ficarem independentes, eles se casarem de novo. Mas geralmente as mulheres japonesas que recebem uma boa pensão, elas não se casam não, elas preferem ficar assim só, sabe, namorando, porque senão elas vão perder esse direito e ninguém quer perder essa bolada, né, gente? Agora, no caso assim das pessoas que recebem, não tem condições financeiras muito boas, não recebeu nada do marido, porque se ele for autônomo e ele pagava o Kokumin Nenkin, que é a pensão nacional, ela não vai receber nada, porque é individual, cada um paga o seu. A não ser que tenham filhos menores de 18 anos, aí os filhos vão receber, mas a esposa não. Né? Então, o que ela vai fazer? Sei lá, né? Vai ter que se virar, certo? Agora, se ela não tem filhos e é sozinha, não tem condições de sobreviver sozinha, o governo japonês, eles dão muita assistência para a mulher sozinha. A gente chama a mulher só de kafu, e ela tem os direitos de receber ajuda de subsistência, ela tem apartamento do Estado. Tá certo que não é aquela vida boa, não é, né? Mas ela vai ter
assistência, assim. Ela não vai ficar jogada aí no mundo, tanto que você vê que em cidades grandes você pode até ver mendigos, homens, e existe mesmo no Japão muitos mendigos, né, por um motivo ou outro, porque se você entra para ser assistido pelas ajudas do governo, você vai ter lá o seu arroz com misoshiro quentinho, né, o arroz com ovo e tal, você vai ter uma comida, uma assistência e tal, mas você, por outro lado, você perde muito a sua liberdade em termos de, você não pode ter um namorado, você não pode arrumar uma outra pessoa, você não pode ficar trazendo visitas, ou seja, você vai ter que levar uma vida bem discreta, bem humilde, bem simples, né? E então, às vezes, tem pessoas que não aceitam isso. Você vai ter que morar em apartamento do Estado e às vezes os apartamentos já estão um pouco assim, caindo aos pedaços, assim, brincadeira, né? Esses apartamentos do Estado, às vezes, eles têm geralmente 4 andares, não tem elevador e às vezes você está ruim da perna, não consegue se locomover direito, te colocam lá no último andar porque você é sozinha. Então, existe tudo... umas coisinhas assim que às vezes não vai encaixar com você, mas geralmente mulher é mulher, mulher não vai ficar na rua, então muitas delas se sucumbem a isso para poder continuar vivendo. Mas no geral a vida da mulher sozinha aqui, ela não é tão ruim assim não, mas você recebendo essa ajuda da prefeitura, que é o Seikatsu Hogo, você muitas vezes não vai precisar pagar hospital, você vai ter assistência. Só que você não pode ter um carro, você não pode ter renda, você só pode ter uma renda mínima, caso você tenha, porque senão vai ser cortado, né? Por exemplo, se você precisa de 100 mil para sobreviver, eles vão te pagar só 100 mil. Se você precisa de 60 mil para sobreviver, eles vão te pagar só 100 mil, só 60 mil. Então vai depender disso. Se você precisar assim, de 150 mil, eles vão falar então... você não precisa, porque com 150 mil dá tranquilo para você viver sozinha num apartamento, assim, tipo num arumo por aí, pagando 40 mil mais as coisinhas, mas sem luxo nenhum, gente. Isso aí também já é um pouquinho, né? Mas também não é impossível. Então eu acho, assim, que as mulheres japonesas que vivem só por opção ou por viuvez, elas têm uma vida boa, assim. Não digo boa, como eu disse, não é assim tão boa, mas... não é tão ruim em comparação com as pessoas de outros países, né? E geralmente quando a mulher fica só, os filhos não abandonam. Claro que existem famílias que abandonam, mas geralmente os filhos não abandonam a mulher só, a viúva, e geralmente elas vão morar com um filho ou outro. Ninguém gosta de deixar deixar a mãe sozinha na velhice, mas existem casos excepcionais que as pessoas não estão nem aí, ou porque às vezes a pessoa não tem. Muitas vezes a pessoa teve 2 filhos e os filhos se casaram com aquelas noras assim que são um pouco, né, que tem um coração um pouco frio. Então às vezes ela não quer morar lá com a tal da nora, né? Às vezes por ela mesma tem um gênio difícil e por aí vai. Mas geralmente, filha, mesmo que a gente brigue, a mãe briga com a filha briga com a filha, logo elas ficam em paz, logo assim, né? Então, no fim da vida, talvez seja melhor a gente ter uma filha do que um filho. Talvez, em alguns casos, em maioria dos casos, né? Então, a mulher sozinha aqui no Japão não é assim uma grande preocupação. É até bom, né? Até bom viver, né? Mas viver sozinha, gente, não é bom. Eu sempre falo para as minhas amigas ou para as pessoas, amigos que vivem só, que é sempre bom a gente ter um companheiro, sabe? Para não ficar só ali no pé da família. É sempre bom a gente ter um marido, um namorado, uma pessoa para a gente sair de vez em quando, a gente conversar, sabe? Que entenda os problemas da gente. Um amigo namorado, um amigo marido, sei lá o quê, certo? Ou esposa, né? Uma pessoa legal que você possa confiar, que você possa contar, porque eu acho que o ser humano não pode viver sozinho, isolado, porque acaba ficando doente. Se a gente que é jovem, a gente que trabalha, está nativa, já vira e mexe, a gente tem uma ansiedade, a gente tem uma depressão, tem uma recaída, imagine as pessoas mais velhas e sem dinheiro. Então eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso.
Então, gente, é isso, tá? Então, essa é a vida da japonesa.